Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial. Na verdade, a gente tem o Momento Rap, né, que acontece todas as quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Na semana passada nós não tivemos o Momento Rap porque a gente estava com o workshop Inteligência do Eu. E hoje a gente retorna aqui com o nosso Momento Rap, com um tema super importante, com um tema que a gente se depara na nossa realidade enquanto líderes, não só enquanto líderes, né? A gente se depara em todas as esferas da nossa vida, né? É muito mais fácil a gente lidar com quem parece com a gente se relacionar, seja no ambiente profissional, pessoal, com as pessoas que são parecidas com a gente, que é previsível saber o comportamento delas, saber os gostos. Mas como é que é pra gente lidar com pessoas diferentes de nós? Ou melhor, mais desafiador ainda, como é pra gente lidar, ou a gente liderar, né, no nosso papel enquanto líderes, como é para liderarmos pessoas diferentes de nós. Então vamos lá, vamos conversar, tema fixado aqui, como liderar pessoas diferentes de você. Então, como eu estava comentando, é muito mais fácil, agora sim o filtro está ok, é muito mais fácil a gente contratar, a gente se relacionar com pessoas parecidas com a gente, é muito mais previsível. E aí, muitas vezes, nós, enquanto líderes, né, cometemos o erro de liderar da mesma maneira todos os nossos colaboradores ou melhor, liderar da forma como a gente gostaria de ser liderado. Então, muitas vezes a gente usa essa premissa, né, de que trate o outro como você gostaria de ser tratado, e a gente, pelo automatismo, por estar imerso ali na realidade, pela falta de tempo ou conhecimento realmente, preparação e liderança, a gente acaba agindo com o outro, liderando, fazendo da maneira que a gente gostaria que fizessem com a gente. Só que a liderança assertiva é aquela liderança onde a gente adapta a nossa forma de liderar, o nosso estilo de liderança para liderar aquela pessoa que nós estamos lidando. Para cada pessoa da nossa equipe existe um perfil, existe uma história de vida, existe preferências, existe maneiras de motivá-la, existe competências diferentes em cada uma delas, e a gente precisa estar muito consciente sobre olhar individualmente para cada pessoa para poder a partir disso fazer uma liderança assertiva. E aí, uma pergunta muito importante né? Por que a gente precisa fazer uma liderança assertiva ou uma liderança situacional, né? Essa eu nem vou entrar ainda na teoria do Blanchard, já entro nisso, mas por que a gente precisa adaptar a nossa forma de liderar para cada uma das pessoas? Quais são os benefícios, né? Quais são os ganhos? Antes, inclusive, de entrar nisso, nos ganhos que a gente tem, nos benefícios, no que a gente ganha com isso, é importante a gente contextualizar o cenário que a gente está vivendo hoje. Essa teoria, por exemplo, da liderança situacional do Blanchard, ele traz isso desde 1986, então ela não é de agora, não é do mundo VUCA, não é da pandemia, não é desse momento. Ele já falava lá atrás e a gente já vem aplicando e desenvolvendo um estilo de liderança que se adapta, porque a gente compreendia já desde lá que quanto mais personalizado, olhando para aquele indivíduo e para, no caso da teoria, né, para as competências, para a maturidade dele, melhor vai ser, mais assertiva vai ser essa liderança. Quando a gente traz para o cenário atual, para o momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, nós precisamos adaptar, né, personalizar o nosso estilo de liderança. A gente fala isso dentro de um cenário líder com sua equipe, dentro do RH para com a empresa. Antes a gente tinha tratativas, estratégias no RH que elas eram gerais para a empresa. Então vamos realizar tal ação para todo mundo. Agora a gente vem com um olhar de entender os perfis já com filtros, né, de tempo de casa, de perfil, de idade, de gênero, de sexo, de tempo de empresa, enfim, várias análises para a gente entender e desenvolver, motivar, gerir o clima organizacional de acordo. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão chegando.
de acordo com o perfil das pessoas. Da mesma maneira, a gente precisa trazer esse olhar para a liderança. A gente está vivendo um cenário onde cada vez mais, eu sempre repito isso aqui, a gente precisa trazer ideias, a gente precisa inovar. Os negócios, eles foram completamente impactados pelo cenário da pandemia, mas a gente já vinha plantando isso da ideia do mundo VUCA, da ideia de uma gestão assertiva. Antes de tudo isso, a pandemia ela só potencializou, né, todas essas necessidades de olhar para as pessoas e cada vez mais hoje, para a gente ser competitivo, para a gente gerir uma equipe, um negócio que realmente agregue, que entregue valor para o cliente, para os stakeholders, a gente precisa das pessoas engajadas, a gente precisa das pessoas motivadas, preparadas, no lugar certo. Hoje eu tive a oportunidade de assistir o evento do Café com RH, né, da Unimed, e duas falas assim ficaram muito fortes para mim. A primeira delas é que a gente precisa cuidar das pessoas certas nos lugares certos. Então a gente precisa ter essa clareza e essa visão que a gente tem que trazer as pessoas adequadas, ou seja, fazer as seleções de maneira adequada e cuidar dessas pessoas da maneira certa. E aí, só essa pequena frase, ela já se correlaciona com o nosso tema aqui hoje. Se eu preciso trazer as pessoas certas e cuidar delas da maneira certa, isso significa que eu não posso contratar pessoas iguais a mim. Porque eu sei que eu sou comprometida, eu sei que eu sou assim, então eu vou buscar mini Zeus, né? Vou trazer para minha equipe pessoas iguais a mim. Se eu estou trabalhando com pessoas iguais a mim, a probabilidade da gente pensar igual e a gente não conseguir ter outras ideias, pensar fora da caixa, discutir, crescer junto é muito grande. Por quê? Porque a gente tá ali com pensamentos muito parecidos. Um exemplo disso, né, eu gosto sempre de lembrar, tá muito vivo aqui, é o meu caso da Flávia, né? Eu e a Flávia, por exemplo, nós somos melhores amigas, a gente fez faculdade juntas, Flávia minha sócia, né, aqui na Rap. Fizemos faculdade juntas, todos os estágios nos mesmos lugares, tudo juntos, os trabalhos da faculdade, tudo junto. Era muito fácil a gente lidar uma com a outra. Por quê? Porque a gente tinha perfis parecidos, a gente tem valores parecidos, perfis parecidos, pensamentos parecidos, e isso é maravilhoso, porque quase a gente não tem conflito, porque a coisa flui. Mas uma coisa importante sim, é que você, para trabalhar com outras pessoas, tenha valores parecidos, que sejam comuns para poder existir um alinhamento nas tratativas. Mas as experiências, os perfis, elas precisam ser diferentes. Eu preciso trabalhar com pessoas diferentes de mim para que eu também seja questionada, para que eu escute outras ideias, outras formas de pensar. E aí muito do que eu e a Flávia fizemos foi ganhar maturidade de compreender tudo isso, do quanto a gente era parecida e buscar experiências diferentes. Então eu fui para Madrid fazer mestrado em administração, ela foi estudar capitalismo consciente, a gente foi diversificar, conviver com outras pessoas, buscar ampliar a visão para que a gente pudesse trazer visões de mundo, perfis, características diferentes e agregar no nosso trabalho aqui. Hoje a gente convive, por exemplo, como sócio com o João, que tem um perfil completamente diferente da gente. E aí, como eu estava comentando, é muito mais fácil a gente lidar com pessoas que pensam iguais, que agem, que são motivadas, que são parecidas com a gente. Mas no cenário atual, mais do que nunca, nós precisamos desenvolver a habilidade, enquanto líderes, de lidar, de liderar, de desenvolver, de engajar pessoas diferentes de nós. E saber como lidar com pessoas diferentes de nós faz toda a diferença para uma liderança assertiva. Como eu comentava, quais são os ganhos, né, da gente sair do nosso conforto de liderar de uma única forma, né, de liderar da maneira que é mais confortável pra gente. Claro, quer uma pergunta básica aqui? Vamos parar tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você acha que é melhor? O que é mais assertivo? Você ter foco enquanto líder, tá? Foco na tarefa ou foco nas pessoas? O que vocês me dizem? É mais importante o líder, ele vai ser mais assertivo se ele focar mais no resultado, na tarefa ou focar mais nas pessoas? Maricela disse aí nas pessoas. Vamos ver se tem pegadinha nessa minha pergunta ou não. E aí, foco na tarefa ou foco nas pessoas? Flávia não deu a resposta. Muito bem, Flávia. Fica na tua aí.
Flávia tá dizendo pessoas. Ok. Bom, vou acabar com suspense. Gente, não existe certo ou errado, não existe melhor nem pior. Não existe que é mais importante focar. Voltei? Voltei, né? Então não existe melhor ou pior. Existe o que a situação pede. Existe a nossa capacidade de se adaptar, de se adequar, independente do que é mais confortável para a gente enquanto líder, para desenvolver o que aquela pessoa precisa naquele momento. Eu vou falar muito isso quando entrar na teoria, né, da liderança situacional do Blanchard, que ele vem justamente explicar por que a liderança situacional é aquela que se adapta ao contexto. Então, não existe isso de que é mais importante focar nas pessoas ou na tarefa, vai depender da situação. E aí é aquilo, né? Pra mim, Luana, pessoalmente falando, é mais confortável fazer uma liderança voltada para as pessoas. Eu gosto mais de uma liderança voltada para as pessoas. Só que se eu ajo enquanto líder apenas com a maneira como é confortável para mim, eu tô perdendo uma grande oportunidade de desenvolver talvez o que aquele meu liderado precisa naquele momento, que é um maior foco, suporte, direcionamento quanto à tarefa que ele precisa realizar. Entendem? Ou então, eu sou um líder que eu não sei lidar com pessoas, não tenho tempo para pessoas, eu foco no resultado e eu acredito que para focar em pessoas eu vou aqui perder o meu tempo. Eu tenho que focar no resultado que a gente tem que entregar. Boa noite, Vivian, seja bem-vinda. Da mesma maneira, se eu tiver essa visão engessada ou se eu não for capaz de me moldar para desenvolver o estilo de liderança que aquele colaborador precisa, eu vou perder grandes oportunidades. Então, quando a gente fala dessa flexibilidade em adaptar o estilo de liderança para o que a pessoa precisa, isso, além de, claro, ser desconfortável, porque nos tira da zona de conforto, traz grandes benefícios para a gente, para a equipe, para a empresa, que é preciso que a gente mensure. O primeiro resultado, o primeiro ganho que nós temos enquanto líderes quando a gente trabalha dessa forma, como a liderança situacional, que se molda à necessidade do colaborador, é que a gente começa a trabalhar a nossa flexibilidade, a nossa mentalidade para se adaptar a situações, para poder se moldar, e isso é uma habilidade extremamente necessária para os dias de hoje. Porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa o tempo inteiro de resiliência, de adaptabilidade, de ideias, de formas da gente se adaptar ao que o meio externo, ao que a pandemia, ao que a concorrência, né, está fazendo. Então, quando a gente começa a aplicar e exercitar dentro do nosso estilo de liderança, a liderança situacional que se adapta aqui internamente com as pessoas que eu trabalho, eu estou me desenvolvendo enquanto líder para uma mentalidade flexível, que é uma habilidade exigida, necessária, extremamente importante como competência de liderança nos dias de hoje. E com a equipe, quais são os ganhos, né, quando a gente faz a liderança situacional? São muitos também. Quer ver? Eu até listei aqui. A gente consegue engajar mais as pessoas, porque a gente olha para a realidade e necessidade dela e a gente consegue, de fato, extrair o melhor daquela pessoa olhando para ela. Então, aumenta o nível de engajamento quando a gente faz liderança situacional. Evita com que a gente gaste energia à toa. Se eu faço o mesmo estilo de liderança para todas as pessoas, Para Flávia, eu vou ter o mesmo tempo, atenção, vou focar nas mesmas coisas, na maneira como ela está fazendo o trabalho, na forma como ela está realizando, no estilo de feedback. E se eu faço com o João da mesma maneira, eu posso estar perdendo foco e energia. Por quê? Porque se a Flávia ela está mais independente, ela já tem condições de fazer, eu não preciso estar ali supervisionando a atividade, treinando, desenvolvendo, porque é a minha forma de fazer. Então eu potencializo o meu tempo e a minha gestão, a minha energia, quando eu consigo ter um olhar, né, um diagnóstico, um olhar realmente situacional para entender o que a Flávia precisa, o que o João precisa, de que maneira eu posso contribuir com a Flávia e com o João sem ser de uma maneira igual. Então faz com que a gente economize tempo e energia. Ai, Vitor, você sempre aqui, amo, coisa boa. Faz com que a gente
extraia o melhor da equipe, se eu consigo dar um olhar direcionado, se eu motivo a Flávia no que faz sentido para ela, no que está relacionado ao propósito, à motivação, aquilo que faz o olho dela brilhar, a probabilidade de eu extrair o melhor dela é muito maior do que se eu fizer algo igual para todas as pessoas. Então, realmente, a liderança situacional, ela vem de uma maneira que faz o líder conseguir focar naquilo que precisa com a pessoa, ser assertivo com aquela pessoa e ganhar muito mais tempo e energia, certo? Muito bem, então entendemos o cenário, o que se pede, o que a liderança situacional e adaptada promove de benefícios para nós enquanto líderes e para nossa equipe. Então eu vou tentar buscar trazer aqui para vocês um pouco mais de visão, de ideias que vocês precisam aprofundar. Lembrem-se disso, nessa live aqui de 1 hora é impossível que eu aprofunde com vocês a teoria do Blanchard, por exemplo, ou outras que eu vou trazer aqui, mas eu vou conseguir nessa live trazer pinceladas, sugestões de material, dicas do que vocês podem fazer para aprofundar esse olhar, essa visão, para fazer uma liderança situacional, uma liderança adaptada à realidade de cada um, ok? Então, muito bem, vamos lá. Primeira coisa, se você deseja fazer uma liderança situacional e saber como lidar com diferentes pessoas, né, diferentes perfis, diferentes tipos de pessoas, primeira coisa que você precisa aplicar dentro do seu estilo de liderança, dentro da sua rotina. Tempo para escutar as pessoas, para conhecê-las. Não adianta método, fórmula, ferramenta, assessment, nada se você não tiver um tempo de qualidade para se conectar com essas pessoas. Porque a forma mais simples de você conhecer o outro e saber o que move o outro, o que faz sentido para ele, é você ouvi-lo. Então, se eu sei o que faz sentido pra mim, é porque eu me conheço. Pra eu entender a melhor forma de potencializar outra pessoa, eu preciso conhecê-la. Então, líder, dedique tempo da sua agenda, né, enquanto líder, da sua agenda estratégica para se conectar, para ouvir as pessoas. Premissa básica e necessária, ok? Muito bem. Liderança situacional do Blanchard, certo? De 1986, existe um livro, deixa eu projetar aqui na tela para vocês, para quem quiser printar. Opa, por que não tá aparecendo? Aqui. Ah, tá com os comentários, né? Deixa eu ver se eu desativo os comentários. Bom, aqui dá para vocês terem uma noção, né? Ó, Ken Blanchard, o autor, tá? Liderança de alto nível. Vocês conseguem encontrar facilmente pela internet, tá? Esse livro. Gente, essa teoria do Blanchard, ele vem trazer a ideia de que você deve adaptar o seu estilo de liderança com base na maturidade do seu colaborador. Então, ele traz a ideia de 4 níveis de maturidade que a gente deve observar individualmente cada colaborador da nossa equipe. Então, o nível de maturidade 1, o nível de maturidade mais baixo, ele classifica aquelas pessoas, e é importante comentar, né? Na verdade, esse nível de maturidade, ele considera o quê? Competências técnicas e comportamentais, conhecimento, habilidade e a disposição da pessoa para realizar a atividade, certo? Então, as pessoas com o nível de maturidade 1, né, que ele chama de P1, são as pessoas que nem têm a habilidade, nem o conhecimento, nem a disposição para realizar a atividade. Isso pode acontecer porque alguém que acabou de chegar na empresa, por exemplo, que ainda está ali se adaptando, pode ser um colaborador que está extremamente desmotivado ou que não teve o treinamento necessário para realizar a atividade. Então, são as pessoas que não têm conhecimento, habilidade e a disposição para realizar a atividade. Então, elas são ali o nível de maturidade 1. As pessoas que ele classifica como nível de maturidade 2 são as pessoas que têm que estão dispostas e entusiasmadas para realizar a atividade, só que não têm o domínio, né, de como fazer, a habilidade e o conhecimento para fazer. Então também pode, isso não tem a ver, o nível de maturidade não tem a ver com idade e não tem a ver com o tempo de empresa, tá? Tem a ver realmente com o momento daquela pessoa, inclusive é variável. Eu posso ter uma pessoa com nível de maturidade 1 hoje e o meu desejo é que ela cresça e eu posso e devo, enquanto líder, apoiá-la para desenvolvê-la, como eu também posso ter uma pessoa de nível de maturidade 4 que, dependendo do que ela está vivendo, essa maturidade pode cair. Então, por isso que é importante a gente ficar muito atento a todo momento e não fazer um diagnóstico definitivo da nossa equipe. É o tempo inteiro realmente
observando, acompanhando. Mas como eu estava comentando, uma pessoa de nível de maturidade 2 é uma pessoa que está entusiasmada, disposta, que tem vontade, mas tem dificuldade na realização da tarefa, na realização das suas responsabilidades. E isso pode ser uma pessoa que acabou de entrar na empresa, né, que está ali entusiasmada, mas ainda não conhece a cultura, as regras, a forma de fazer dali. Pode ser alguém realmente que deseja, mas que tem as suas limitações técnicas. Então, nível de maturidade 2, a pessoa deseja, está disposta, mas não atende na parte técnica, na parte das habilidades realmente para realizar a tarefa. O nível de maturidade 3 são de pessoas que têm a habilidade, que têm a competência, mas que não estão dispostas, que não estão motivadas para realizar a tarefa. E o nível de maturidade 4 são das pessoas que tanto têm a habilidade, têm a competência, têm o conhecimento, como estão dispostas a realizar, estão motivadas para realizar a tarefa. E aí o Blanchard, ele vem dizer que a partir dessa análise da maturidade que a gente tem que fazer conhecendo as pessoas da nossa equipe, que pode ser feita com avaliação de desempenho. Se eu não tenho avaliação de desempenho, com as minhas atitudes e atividades e rotina enquanto líder de acompanhar aquela pessoa. E a partir disso, eu entender qual é o melhor estilo de liderança. Então, ele fala de 4 estilos de liderança, estilo 1, 2, 3 e 4, né? Ele nomeia esses estilos de liderança e ele vem dizer que você deve realizar o estilo da liderança mais voltado à tarefa ou a pessoas de acordo com o nível de maturidade. Por isso que eu comentei brincando no começo da live, que não existe melhor nem pior. É melhor você focar mais nas pessoas, focar mais na tarefa. Depende do que a pessoa precisa naquele momento. Uma pessoa com o nível de maturidade 1, ou seja, que tem bastante dificuldade, que não sabe como realizar a tarefa, ela precisa de direção, de direcionamento, de orientação e supervisão com relação à tarefa. Então, nesse caso, o estilo de liderança mais adequado é um estilo de liderança altamente voltado, focado na tarefa para direcionar essa pessoa. O estilo de liderança, pessoas com nível de maturidade 2, como ele traz, né, que tem a disposição, mas tem a dificuldade, são pessoas que precisam tanto do foco na tarefa quanto do foco nas relações. Ou seja, são pessoas que precisam de um estilo de liderança bem próximo, onde o líder ele tanto vai focar, vai acompanhar a tarefa, a realização, o direcionamento, o treinamento, quanto também ele vai focar na relação, em dar feedbacks, em escutar essas pessoas, em ouvir as ideias delas, né, as sugestões, fazendo com que elas participem, trazendo, né, a sua visão, mas onde ele tem a decisão final. Ou seja, entendem que agora a gente está falando de um estilo de liderança para essas pessoas com esse nível de maturidade que está tanto voltado para o foco nas relações, para o foco nas pessoas, quanto para o foco nas tarefas. E essas sim, pessoas com nível de maturidade 2 precisam de um alto foco do líder, precisam de um acompanhamento, de uma aproximação desse líder, né? Exige tempo do líder para com essas pessoas, para focar, para treinar, para desenvolver, para incentivar. Pessoas com nível de maturidade 3 que dominam, que sabem fazer, que já estão qualificadas, que sabem fazer a atividade, mas que estão desmotivadas, precisam do alto foco do líder nas relações, para escutar, para entender o que está desmotivando, quais são os motivos, se é uma questão pessoal, se é profissional, se ela está frustrada por estar acomodada. Então, aqui a gente está falando de um alto foco nas pessoas, para poder de fato escutar, acompanhar, incentivar, motivar. Então, ela já domina a tarefa, eu não preciso colocar ela em treinamentos técnicos, eu não preciso passar o meu tempo verificando se ela fez ipsilitre, porque ela já sabe fazer, eu vou acompanhar o resultado, mas eu preciso dar tempo de atenção para essa pessoa, para ouvi-la, para entender, para motivar, para engajar essa pessoa. Então, o nível de maturidade 3, a gente está falando de um estilo de liderança mais voltado para o apoio.
o apoio dessas pessoas. Alto nível, vou já mostrar aqui para vocês o gráfico, né, que ele usa. O alto nível de foco nas pessoas e baixo na tarefa. E o estilo de liderança, e o nível de maturidade 4, que são aquelas pessoas que dominam, que já sabem, que têm a habilidade, que têm a competência e também estão motivadas, essas pessoas a gente pode deixá-las mais independentes. É o que ele traz como estilo de liderança da delegação ou da autonomia. Eu posso deixar essa pessoa mais livre, inclusive ela precisa dessa liberdade. Se eu coloco uma pessoa com nível de maturidade 4, recebendo as mesmas cobranças, as mesmas coisas da pessoa que não está comprometida, que não está fazendo, eu vou desmotivá-la. Ela é uma pessoa altamente engajada, que sabe fazer, que tem bons resultados, que agrega, que faz, que envolve as outras pessoas. Eu vou ficar aqui colocando num grupo, né, cobrando de todos, fazendo ela perder o tempo ou até se desmotivar, vendo que os colegas não estão na mesma pegada porque eu faço uma liderança geral para todo mundo. Entendem por isso a importância de adaptar o meu estilo de liderança para cada pessoa, para cada maturidade, no caso do que essa teoria traz? Então, uma pessoa com nível de maturidade 4, ela precisa de autonomia, ela precisa de independência, ela precisa de oportunidade para trazer as ideias, para trazer as considerações, para melhorar os processos, para trazer soluções. Agora, cuidado! Não é porque essa pessoa tem um nível de maturidade 4 que ela já sabe fazer, que ela tá motivada, que eu vou deixar ela de canto. Então, aquela pessoa nem olha, eu vou cuidar, vou colocar minha energia nos que estão com dificuldade, que estão dando problema, e aquela pessoa que já roda bem, deixa ela pra lá. Lembrem-se que o nível de maturidade pode cair. Então, não é porque você tem um excelente colaborador que você não vai olhar pra ele. É importante aí que você conecte outras teorias, compreenda o perfil comportamental dessa pessoa e a motive, continue ali dando doses de motivação, de incentivo, de reconhecimento, se isso for algo importante para o valor dela, né? Da maneira como for, porque claro que reconhecimento é importante sempre, mas da maneira que ela se sente reconhecida para que ela continue nesse processo evolutivo. Afinal, ele nunca acaba. Então, uma pessoa de nível de maturidade 4, eu preciso entender, ela é uma pessoa que se motiva pelo reconhecimento, ela é uma pessoa que se motiva de que maneira? O reconhecimento verbal na frente dos outros, a premiação, a atenção que eu dou pra ela, no individual, como é que eu motivo, que eu continuo alimentando e extraindo o máximo que essa pessoa pode trazer. Eu não posso deixar ela se acomodar. Ela é uma pessoa de nível de maturidade 4, ela tem visão de crescimento. Se não for ainda crescimento, né, no sentido de promoção, mas como é que eu posso fazer ela crescer no cargo que ela está? Seja trazendo ideias, seja desafiando com novos projetos, seja colocando novas responsabilidades para ela mentorar os outros e contribuir com os outros da equipe, entende? Então, é importante a gente olhar para o momento, para a realidade daquela pessoa, para o perfil dela e assim entender como é que a gente pode adaptar o nosso estilo de liderança, a forma de liderar para extrair o melhor dessa pessoa. A teoria do Blanchard da liderança situacional, ela que eu já mostrei o livro para vocês, né? Para quem não pegou, é Liderança de Alto Nível, ela traz... tá cortando. Mas isso aqui é o gráfico que ela monta cruzando os níveis de maturidade com os estilos de liderança. Então aqui, ó, na parte vermelha, a gente está falando de um alto foco na tarefa e um baixo foco na relação. Então é um estilo de liderança voltado para a direção, para as pessoas de maturidade 1 que estão com dificuldade em realizar suas tarefas. Eu preciso direcionar, eu preciso supervisionar, eu preciso ter um acompanhamento muito de perto voltado para a realização da tarefa. Pessoas com nível de maturidade 2 que têm dificuldade, mas que têm muita vontade, que estão extremamente entusiasmadas, eu preciso treiná-las, né? Então o foco é o treinamento. Eu também acompanho, mas eu também dou oportunidade de escutar as ideias, de ouvir, de dar feedback, delas participarem para continuar alimentando a motivação. Pessoas com nível de maturidade
3 que sabem realizar, mas que por algum momento nesse momento não estão dispostas, eu preciso voltar o meu foco com essa pessoa para a relação, para ouvi-la, para entender como é que ela está, o que está gerando uma possível desmotivação, para poder trazer essa pessoa, resgatar, extrair o melhor dela. E pessoas com nível de maturidade 4, que têm alta capacidade e também disposição, que estão dispostas, motivadas para realizar a tarefa, eu preciso dar para elas autonomia, eu delego, dou autonomia, mas ainda assim eu olho para o perfil, eu olho para aquela pessoa, conhecendo ela na individualidade, para poder extrair sempre, continuar alimentando essa motivação e o desafio para ela continuar entregando mais, né? Por ela, para que ela continue crescendo e evoluindo, e também para com a equipe. Como eu comentei, gente, aqui é impossível, dentro da nossa 1 hora, né, aprofundar sobre a teoria da liderança situacional do Blanchard. Aqui é uma pincelada para trazer para vocês a ideia de que existe uma forma da gente se desenvolver enquanto líder para adaptar o nosso estilo de liderança a partir do momento que a gente conhece as competências técnicas e comportamentais da equipe. A partir do momento que eu acompanho, que eu observo, entendendo que eu não preciso gastar energia e tempo para liderá-los de uma maneira igual. Pelo contrário, quanto mais eu conheço as competências, o que ela sabe fazer, como é que está a motivação, o que motiva, o que faz sentido, os propósitos, os valores dessa pessoa, mais eu vou conseguir estar focado e direcionado em liderá-lo, né, a partir do que faz sentido para ela nesse momento, do que ela precisa nesse momento. Então é isso o que a teoria da liderança situacional traz, certo? Além disso, é importante comentar com vocês que, tá, Luana, entendi, beleza. Eu posso observar o nível de maturidade e a partir disso ganhar consciência para adaptar o meu estilo de liderança. Tá, mas como é que eu lido com pessoas que são diferentes de mim, não só na maturidade? Eu sou uma pessoa extremamente comprometida, eu sou um líder engajado, comprometido, que estou o tempo inteiro fazendo cursos e sei, domino muito bem como fazer a minha atividade. Agora, como é que eu lido com pessoas que não estão engajadas, com pessoas que têm... Eu sou comunicadora, eu sou uma pessoa que faço relacionamento, que gosto de estar com gente, e eu tenho uma pessoa na minha equipe que produz muito, mas que ela é péssima de relacionamento. Como é que eu lido melhor com essas pessoas? Aí é importante que você se aprofunde e entenda sobre perfil comportamental. Aqui não existe também condições de eu trazer uma fórmula mágica e dizer, para pessoas desse jeito você age assim. Não temos nem tempo para a gente poder aprofundar aqui sobre os perfis comportamentais. E a gente precisaria entender quais são as realidades específicas para poder te ajudar. Mas uma coisa que é importante saber é que existem vários assessments, várias formas de você conhecer o perfil dos teus colaboradores. O perfil comportamental, o perfil profissional, né? Os valores dessa pessoa para entender o que faz sentido para ela e a melhor forma de lidar com ela. Uma dos assessments que eu mais gosto, inclusive eu tenho uma foto aqui também, printei para vocês, né? Adoro trabalhar, é o Coaching Assessment, que ele tem base, né? Baseado na metodologia DISC, que é um teste que você aplica, né? Aplica com você, pode aplicar com a sua equipe para conhecer o perfil comportamental. E ele fala de 4 perfis: comunicador, executor, planejador e analista. E vem mostrar, claro, né, que numa análise geral, a partir das respostas que a pessoa preenche, qual é o perfil dela, ou quais são as tendências do perfil dela, o que ela está demonstrando naquele momento. E com essa compreensão, você vai poder ter maiores informações e condições de adaptar o estilo de liderar a partir do perfil dessa pessoa. Então, por exemplo, os comunicadores, eles são pessoas mais relacionais, são pessoas que gostam da comunicação, que vão se sair bem nisso, que gostam de estar com gente, que precisam de reconhecimento, que precisam de envolvimento, que gostam de trabalhar em equipe, por exemplo. Já os analistas são pessoas mais voltadas para tarefas, já são mais introspectivas, são pessoas mais voltadas para as regras, que jamais gostam de ser expostas, então não gostam daquele glamour, são mais no cantinho delas, né? Os executores, por exemplo,
são pessoas mais voltadas para o resultado. A motivação dela é alcançar o resultado, é ser desafiada. O executor, ele pode não ter alguém com quem ele está concorrendo, ele concorre com ele mesmo. Então, são pessoas extremamente voltadas para o resultado. E essas pessoas, elas provavelmente vão ter dificuldade com aqueles que estão ali mais na relação, né? Mais mais voltado para as pessoas, porque ela é mais voltada para a atividade, para o alcance do objetivo e da meta dela. Eu posso liderar da mesma maneira o executor, que é voltado para a meta, do que o comunicador, que é gente, que é relação, ou eu posso dizer que um é melhor que o outro? Jamais. Dependendo da atividade, dependendo do momento, a gente vai precisar, e nós temos, inclusive, características de todos os perfis. Algumas se sobressaem mais que as outras. E é importante a gente, enquanto líder, conhecer sobre isso, conhecer sobre o perfil comportamental, para que a gente de fato possa olhar e entender, poxa, fulano é comunicador, quais são as motivações dela, o que que move, né? O que faz sentido para essa pessoa, para que eu possa extrair o melhor dela. Se essa pessoa aqui é um analista, a maneira como eu ajo com a outra que é um comunicador não pode ser igual. Eu tenho que ter o olhar para ela mais no individual. Eu não posso dar feedback na frente dos outros. Ela já se cobra muito, então é importante que eu utilize uma estratégia de feedback sanduíche. Já com o executor, eu posso ir para um feedback com ele desafiando, porque isso vai fazer sentido para ele. Então, mais uma vez, como eu comentei, a ideia aqui é ampliar a visão e trazer caminhos para que você vá fazer a tarefa de casa, de se aprofundar, de estudar, de buscar leitura, de buscar uma maior preparação para poder compreender, olhar para cada um dos seus colaboradores não rotulando, mas com uma maturidade enquanto líder, de compreender que ao olhar e entender o perfil e a motivação, você pode usar isso para ser mais assertivo com aquela pessoa. Então, os assessments, seja o coaching assessment, o DISC, existe outros também, porque o coaching assessment e o DISC você precisa de alguém formado para aplicar. Mas se você colocar aí na internet perfil comportamental dos bichos, por exemplo, que ele não é científico, mas sim traz uma assertividade interessante, ele vai te mostrar o perfil gato, tubarão, lobo e águia. É uma forma gratuita de você imprimir, aplicar com a equipe e conhecer o perfil de cada um, por exemplo. Além disso, você pode aplicar forças de caráter. Existem vários assessments que você pode procurar na internet e usar isso para aplicar com a sua equipe e ganhar maior visão sobre cada um deles, certo? Além disso, uma outra forma de você fazer, né, ganhar essa compreensão é implantar dentro da tua rotina, mesmo que a empresa que você trabalhe não tenha avaliação de desempenho, mas é implantar dentro da tua rotina de gestão momentos de pausa para você acompanhar essa pessoa individualmente. Ou seja, além de fazer reuniões coletivas, né, com todos, de direcionar, é ter um momento individual para você direcionar a conversa, para acompanhar o que essa pessoa está fazendo e ganhar compreensão sobre como é que está a habilidade, a competência em realizar o que precisa ser feito, mas também ouvir essa pessoa sobre como ela está, o que é importante para ela, descobrir dessa forma quais são os valores, o que move, quem é essa pessoa de maneira singular, para que você verdadeiramente possa se conectar com ela. Todas as teorias, todos os métodos, eles são extremamente importantes para te ferramentar, para te dar uma maior compreensão mesmo técnica em como fazer gestão. Mas a coisa mais importante é a conexão real, é a escutativa, é você buscar realmente conhecer essa pessoa, sobre o que ela traz, sobre o que move, sobre quais são as dores, sobre quais são as ideias que ela pode realmente agregar com você, sendo quem ela é, respeitando essas diferenças. E aí a gente entra na questão das tratativas do coletivo, para que você tenha pessoas singulares, pessoas que sintam confiança em demonstrar quem elas são. Você precisa, para com o todo, para com o coletivo, com a equipe, respeitar essas pessoas. Então, é se trabalhar o seu autoconhecimento, investir tempo em se conhecer, em conhecer quais são as tuas verdades, os teus sabotadores, os teus valores, para ao ganhar consciência sobre você, você estar mais consciente ao lidar com as outras pessoas, permitindo com que elas sejam elas mesmas. Quanto mais você realmente conseguir trabalhar com esse respeito às diferenças,
mais você vai ter pessoas sendo espontâneas, autênticas e verdadeiras e engajadas para trazer o melhor delas, ok? Se você pensar em implantar a liderança situacional, Luana, eu não faço, até agora nem conhecia a teoria, nunca nem tinha ouvido falar, ou já ouvi falar, mas nunca fiz. Queria agora começar a dar esses passos sobre como fazer uma liderança situacional, como estar mais consciente ao lidar com as outras pessoas, né, sem ter uma maneira única de liderar. Quais são os passos, né, o caminho que eu devo fazer? Primeira coisa, diagnosticar. Parar, nem que seja você com você mesmo, e dedicar um tempo para olhar para cada uma dessas pessoas. E se fazer perguntas. O quanto eu tenho dedicado tempo, o quanto eu conheço essas pessoas. Bota mesmo uma listinha com o nome de cada uma, sabe? E pega o livro, né? Compra aí o livro de liderança situacional e vai fazer uma análise dessas pessoas. Coloca aqui colunas, né? Uma folha de papel que seja e vai colocar. Como é que tá a habilidade dessa pessoa em fazer as atividades? Como é que tá o envolvimento, a motivação dela nesse momento? Né? Qual será o perfil dessa pessoa, quais são os valores dessa pessoa, o que é importante para ela. Vai olhar individualmente a pessoa, sabe? Faz um diagnóstico dela. Faz isso com cada um e mapeia de uma maneira geral a tua equipe. Então ganha consciência. Boa noite, Ana Dege, seja bem-vinda. Dedica um tempo de qualidade para você, de fato, olhar para como está essa tua equipe hoje. Luana, eu já conheço indo e vindo a minha equipe, mas é importante que você faça um olhar para ela hoje. A gente entra no piloto automático, a gente pode conhecer as pessoas, mas é importante que a gente olhe como é que tá essa maturidade, como é que tá esse momento hoje. Então, esse exercício de parar e pensar em cada um cabe para qualquer um de nós que está aqui. Seja para quem já tem esse hábito, seja para quem nunca pensou em fazer, mas é uma ideia de você, de fato, de forma prática, aplicar hoje. Para e pensa como é que está cada um da tua equipe. Seja em saber fazer a atividade, na motivação, na disposição e o que faz sentido para ela, o que move, quais são os valores, quem é aquela pessoa. Então, essa é a fase diagnóstico. Compreendi, ganhei visão, qual é o próximo passo? O próximo passo é você adaptar. É adaptar o seu estilo de liderança. Para essa pessoa que eu entendi que tá com maior dificuldade, eu vou precisar agora, nos próximos dias, dedicar um tempo para sentar com ela, entender quais são as dificuldades e buscar orientá-la com relação à atividade. Para essa outra pessoa que eu tô sentindo que tem alguma coisa que nesse momento tá deixando ela desmotivada, eu vou conversar. Ela já sabe fazer a atividade, eu vou conversar, porque eu já sei que isso é uma coisa importante para ela, do valor dela. Vou escutar e vou entender o que tá acontecendo, vou tirar um momento para ela, para eu poder ouvir, para eu me conectar. Ou seja, eu vou adaptar a minha liderança, eu vou sair daquela ideia de falar igual com todo mundo, chegar aqui, é isso aqui, e vou dedicar tempo a organizar na minha agenda, nos próximos dias, um tempo para eu me conectar com aquela pessoa, no que eu percebi que aquela pessoa precisa de mim, no que eu acredito que eu posso ser útil enquanto líder para aquela pessoa. Certo? Ou seja, primeiro passo, diagnosticar. Segundo passo, adaptar. Terceiro passo, comunicar, saber interagir, se preparar, dedicar o seu tempo. Se você está aqui na live, se você vai assistir depois, significa que você está buscando investir na sua experiência, na sua gestão, né? Na sua forma de liderar. Então não perde tempo, pega as dicas de livro que foram dadas aqui, joga na internet perfil comportamental, vai buscar desenvolver a sua comunicação, buscar realmente investir consumindo conteúdos, e hoje tem vários, inúmeros, inclusive gratuitos, para melhorar a sua comunicação. Você, enquanto líder, precisa saber falar com as pessoas. E quanto mais você olha para dentro, você se conhece, você ganha consciência, melhor você vai fazer isso. Quarto e último ponto, avançar. Saber gerenciar essa equipe, não parar, continuar nesse processo. E isso não pode ser pontual. A liderança situacional não é agora eu fiz isso e pronto, acabou, já realizei. Não, ela é constante. É uma agenda disponível para acompanhar as pessoas, para de fato dar uma atenção no que aquela pessoa precisa. É uma agenda que eu tenha um momento aqui semanal, que eu paro, nem que seja sábado, fora do meu horário de trabalho,
que eu paro para poder ganhar consciência. Como é que foi a semana? Como é que a minha equipe tá? Será que tem alguém que eu preciso ter um olhar cuidadoso nesse momento? Será que tem alguém que tá aqui no gás e eu posso aproveitar para estimular os outros? Ou seja, é ter uma rotina, um momento estratégico que você continuamente continua parando para olhar para como essa equipe tá entregando os resultados e se relacionando e vivendo e lidando com as situações nesse momento. Ok? Fez sentido? Muito bem. Pra gente finalizar, gente, recapitulando, como é que eu posso liderar pessoas diferentes, né? Que comportamentos são importantes que eu tenha? Já comentei, mas mas vale repetir, nunca é demais. Mantenha um canal de comunicação aberto. Dê espaço para as pessoas te buscarem, seja acessível, esteja disponível, né? Demonstre que você está ali, seja para cobrar quando tiver que cobrar, seja para direcionar, para corrigir o que tem que ser corrigido, seja para escutar, para dar um apoio, para incentivar na questão que for. Você está ali para contribuir com aquela pessoa integralmente, para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor, para ser um ser humano melhor, para ser um colega melhor, e que a sua atitude enquanto líder, consciente do que está fazendo, vai ser intervir com aquela pessoa, estar disponível para ela e intervir para o crescimento dela. Quanto mais você deixar isso claro, seja na sua fala e principalmente nas suas atitudes, mais você vai ter um canal de relacionamento direto e transparente com essas pessoas, para poder estar consciente sobre como adaptar o seu estilo de liderar para de fato extrair o melhor dela. Então, se você veio aqui buscando, né, respostas de como liderar pessoas diferentes de você, basicamente os passos são: busque autoconhecimento, olhe para si, invista tempo, dinheiro, recurso, para você se conhecer, para você estar cada vez mais consciente das suas necessidades de melhoria, dos seus pontos fortes, do que você tem em você que você pode colocar a favor do outro, do que limita você e você precisa se trabalhar. Esse é o ponto principal. E deixe um canal de comunicação aberto com as pessoas. Olhe para elas, começando a trabalhar dentro da tua cabeça, que para você ter bons resultados, você não precisa de cópias suas, você não precisa de pessoas iguais a você. Porque se você tiver pessoas iguais, os resultados serão os mesmos. Você precisa de diversidade, de perfis diferentes, de pessoas com pensamentos, com histórias de vidas diferentes, com competências diferentes, que estão alinhadas nos mesmos valores e que você, enquanto líder, se prepara, se desenvolve, investe em você, investe dinheiro em você. A empresa não precisa investir em você. É a sua carreira, é você que investe em você para se preparar e estar consciente de metodologias que podem te ajudar a extrair o melhor dessas pessoas. Esteja consciente de que o que te move, o que te motiva, não é a mesma coisa que motiva a outra pessoa. E você só vai saber o que a motiva se você ouvi-la, se você se conectar com ela, se você entender que ela é singular, que ela é única e que ela tem muito a contribuir, desde que você olhe para ela e entenda. A dificuldade dela é técnica, é na atividade, é em alguma questão que ela está passando nesse momento, e eu, enquanto líder, estou aqui para servir, para de fato olhar, compreender, destravar o que precisa, ajudar, apoiar, orientar, delegar para que essa pessoa seja a sua melhor versão. Então eu espero, com essas pitadas, com essas pinceladas, com essas teorias, né? Mais uma vez, recapitulando o que eu trouxe aqui. Teoria da liderança situacional do Blanchard, que tem livro, que tem material disponível para você estudar sobre. Assessments, como Coaching Assessment, como Perfil Comportamental dos Bichos, como DISC, como Forças de Caráter e tantos outros que você pode jogar na internet, perfil comportamental, e estudar sobre isso e aplicar com a sua equipe para poder conhecer, ter rotinas que você pausa, mesmo que você tenha muita coisa para fazer. Entenda que é estratégico parar para pensar em cada uma das pessoas que você lidera. Como é que tá hoje a capacidade dela em entregar? Como é que tá a motivação, a disposição, a cabeça, o equilíbrio emocional dela? Quem é essa pessoa? E assim você poder
criar dentro da tua rotina, montar, planejar com antecedência os tempos para poder desenvolvê-la, se conectar com o que aquela pessoa realmente precisa, entendendo por fim que esse é um processo contínuo. Não adianta fazer isso uma vez. É importante que você tenha aí pausas, seja semanal, seja quinzenal, seja dentro da tua possibilidade para parar e pensar, opa, como é que eles estão? Peraí, fulano, eu preciso fazer isso, ciclano é aquilo, tendo na tua agenda tempo disponível para se conectar verdadeiramente com as pessoas, tá bom? Espero ter contribuído. Que bom, Maristela falou aqui, maravilhoso, estava precisando mesmo, amei essa reflexão no final que a Flávia colocou. Que bom, gente, espero verdadeiramente ter contribuído. Lembrando que aqui é uma pitada. O importante agora é você olhar, ver o que fez sentido, o que é que despertou, que você precisa dar uma atenção e agora focar, ir pra ação. Buscar se desenvolver nisso, colocar, aplicar, olhar, cuidar da tua equipe, que eu tenho certeza que cada vez vai ser mais fácil lidar com pessoas diferentes de você e extrair o melhor de cada uma delas. Então, gratidão pela presença de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira temos Momento Rap normalmente, tá? Próxima quinta às 8 horas da noite vocês se encontram aqui com a Flávia. Vou estar aqui conectada com vocês também, né, aí do outro lado aprendendo com ela. Então, mais uma vez, obrigada, né, sempre estou aqui em processo de desenvolvimento, aprendendo com vocês. Então, obrigada, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.